Olá, pessoal! Neste vídeo, você vai conhecer toda a história do Obelisco de Buenos Aires, da primeira ideia no papel até se tornar um dos maiores símbolos da Argentina. Avenida 9 de Julho. O obelisco foi construído no ponto mais simbólico de Buenos Aires, o cruzamento entre a Avenida 9 de Julho e a Avenida Corrientes. A Avenida 9 de Julho é considerada uma das mais largas do mundo, com cerca de 140 metros de largura, 16 faixas de rolamento e várias pistas exclusivas para ônibus e ciclovias. Ela leva esse nome em homenagem ao Dia da Independência da Argentina, 9 de julho de 1816. Mas mais do que uma simples avenida, ela é um verdadeiro palco urbano. Por ela passam desfiles, protestos, eventos oficiais e manifestações culturais. À noite, suas luzes criam um cenário cinematográfico. E no meio dela, lá está ele, o obelisco, como um farol urbano. Já a Avenida Corrientes, que cruza com a 9 de Julho, é conhecida como La Calle que nunca duerme, a rua que nunca dorme. Ela é o coração cultural de Buenos Aires, repleta de teatros, como o famoso Teatro Gran Rex e o Teatro Ópera. Cheia de livrarias, cafés históricos, pizzarias icônicas e lojas de discos. É o lugar onde a boemia, a arte e a vida noturna se encontram. Quando você anda pela Corrientes à noite, com os neons acesos e os letreiros dos teatros piscando, parece estar em um filme argentino dos anos 60 com um toque de Nova York. O BA, feito de folhas. Bem em frente ao obelisco, próximo ao cruzamento com a 9 de Julho, existe uma escultura verde muito fotografada. As letras BA, feitas com plantas vivas. Esse letreiro representa Buenos Aires. É todo coberto por plantas e flores naturais, que são podadas, regadas e cuidadas com frequência. Foi instalado como parte de uma iniciativa de urbanismo verde para trazer mais natureza ao centro da cidade. As letras BA são um dos locais mais fotografados pelos turistas. Ao redor do obelisco, especialmente na Avenida Corrientes e na 9 de Julho, há enormes telões de LED, como aqueles que vemos na Times Square, em Nova York. Mas por quê? Essa transformação faz parte de um projeto chamado Distrito Jovem, que buscava modernizar o centro, atrair turistas e valorizar a paisagem urbana com elementos visuais impactantes. Esses telões transmitem propagandas e eventos ao vivo. São usados durante jogos da seleção argentina como telões para o povo assistir junto. Também funcionam como painéis informativos para shows, teatro e alertas da prefeitura. O objetivo foi dar ao centro de Buenos Aires um ar mais moderno, vibrante e tecnológico, sem perder a identidade histórica.
antes de existir o obelisco. O que havia ali? Antes de existir qualquer ideia de monumento, o local onde hoje está o obelisco era ocupado por uma igreja, chamada Iglesia de San Nicolás de Bari, uma construção religiosa do século XVIII. Essa igreja era especial por um motivo curioso. Foi ali que, pela primeira vez, a bandeira argentina foi hasteada em Buenos Aires, em 1812, por ordem do próprio Manuel Belgrano, criador da bandeira nacional. Mas a cidade crescia, o trânsito aumentava, e aquele ponto central, no cruzamento das avenidas Corrientes e 9 de Julho, passou a ser considerado estratégico para um novo projeto urbano. A prefeitura decidiu demolir a igreja em 1936, o que causou protestos de setores religiosos e conservadores. A decisão, no entanto, foi mantida. O espaço estava livre para um novo símbolo nascer. Por que decidiram construir um obelisco em Buenos Aires? A decisão de construir um obelisco em Buenos Aires surgiu como parte das comemorações dos 400 anos da primeira fundação da cidade, que aconteceu em 1536 por Pedro de Mendoza. A data escolhida para homenagear essa fundação foi 1936, e o governo da cidade queria marcar esse aniversário com um símbolo forte, moderno e visível. Naquela época, a capital da Argentina e uma das maiores cidades da América Latina, com uma arquitetura que misturava estilos europeus e um povo apaixonado pela sua identidade. O governo pensou: precisamos de algo que represente essa cidade, algo que fique no centro, que todos vejam e que dure para sempre. Assim, nasceu a ideia de construir um monumento vertical, simples, direto, imponente, que se tornasse o símbolo visual de Buenos Aires. O projeto foi entregue ao arquiteto Alberto Prebisch, um dos profissionais mais modernos e respeitados da época na Argentina. Ele se inspirou nos obeliscos do Antigo Egito, mas com um toque moderno e argentino. A ideia era simples e direta. Uma estrutura alta, reta, elegante, feita para ser vista de longe e se destacar no meio dos edifícios da cidade. Nada de exageros ou decorações desnecessárias, apenas forma e presença. A construção começou em 20 de março de 1936 e, pasme, ficou pronta em apenas 31 dias. Foi um recorde para a época. Trabalharam mais de 150 operários, dia e noite, com materiais vindos de diferentes partes do país. Qual era o planejamento original do obelisco? O monumento foi planejado para ser um símbolo comemorativo dos 400 anos da cidade, um marco central da cidade, visível de vários pontos, uma obra de arquitetura moderna, sem ornamentos, simples e geométrica, rápido de construir e barato, comparado a outros monumentos. O arquiteto escolhido foi Alberto Prebisch, um dos mais modernos da época. Ele foi responsável também pelo famoso Teatro Gran Rex, em Buenos Aires, e era conhecido por sua defesa da arquitetura racionalista. O obelisco não foi pensado para ter um funcionamento no sentido prático. Ele não foi criado para ser museu, nem torre de observação. Era um símbolo, uma escultura urbana monumental. No interior, há uma escada com 206 degraus até o topo, mas o público não tem acesso. Apenas técnicos e engenheiros,
Quanto tempo levou para ser construído? Incrivelmente, a construção levou apenas 31 dias. As obras começaram em 20 de março de 1936 e terminaram em 23 de maio do mesmo ano. Foram usadas mais de 1.500 metros cúbicos de concreto armado, pedras calcárias brancas de Córdoba para o revestimento externo, aproximadamente 150 operários trabalhando em turnos contínuos. A obra foi realizada pela empresa alemã GOP, Siemens Bau-Union, e foi considerada um feito de engenharia, por ter sido finalizada tão rápido. E por que escolheram o formato de um obelisco? O obelisco, como forma arquitetônica, vem do Egito Antigo. Lá, os obeliscos representavam o poder do faraó e a conexão entre a terra e o céu. Nos séculos seguintes, cidades da Europa começaram a construir obeliscos modernos para marcar lugares importantes, como o Obelisco de Paris, na Praça da Concórdia, ou o de Washington, nos Estados Unidos. A Argentina quis entrar nessa tradição, mas com um estilo próprio. O Obelisco de Buenos Aires seria limpo, liso, sem enfeites nem inscrições, com um visual racionalista e moderno, refletindo o espírito da capital argentina da década de 1930. O que aconteceu depois da inauguração? O obelisco foi inaugurado no dia 23 de maio de 1936, mas não foi bem recebido por todos. Muitas pessoas acharam feio, sem graça e até perigoso, tanto que, em 1939, o Conselho Deliberante da cidade votou pela sua demolição. Mas o prefeito da época, Arturo Goyeneche, vetou a decisão. E o obelisco ficou. Com o tempo, foi ganhando importância. Virou ponto de encontro nas festas populares, símbolo de protestos e lutas sociais, cenário de eventos culturais e artísticos, centro das comemorações em títulos da seleção argentina, como nas Copas de 1978, 1986 e 2022. Hoje, é o principal cartão postal de Buenos Aires e praticamente impossível de ignorar. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual monumento representa a sua cidade? Até o próximo vídeo.